Normalmente se parte da ideia dos liberais de que redução do poder do Estado, redução da intervenção estatal melhora a situação do país. Só que o Brasil, quando nós pegamos os dados, já há mais de 30 anos, a gente tem, por exemplo, de 2002 para cá, tem 4 mil estatais a menos no Brasil. As pessoas que trabalham em empresas públicas caiu quase pela metade, percentualmente, tá? Não número absoluto. Era 2,8%, passou para 1,4%. A única coisa que cresceu foi a iniciativa privada. O setor público, no Estado, caiu quase pela metade, na União, 40% aproximadamente, só nos municípios que tem uma queda pequena, mas o setor privado foi o único que cresceu. Qualquer critério que você pega, para ter uma ideia, gastos com pessoal, com servidores na União, era 54% em 94% da receita corrente líquida do Estado, 54% e é 22% hoje. E essa queda foi contínua ao longo desses últimos 30 anos. Então a minha pergunta, Lucas, é o seguinte, tendo o Estado diminuído sem parar, de meados dos anos 90 para cá, em todos os governos inclusive, por que a situação do Brasil não melhorou? Ou você avalia que ela melhorou? Já se fala da década de 15 anos perdidos no Brasil, até mais do que isso, devido ao crescimento do PIB, estagnação, desindustrialização e por aí vai. Então, se o liberalismo é uma solução, se a redução do Estado é uma solução que vai melhorar a vida das pessoas, por que no Brasil, que o Estado vem reduzindo, as estatais vem reduzindo, segundo todas as estatísticas, vou até pedir para colocar nas minhas redes sociais alguns dados que eu selecionei para isso aí, que são amplamente conhecidos. Séries estatísticas do IPEA, a RAIS mostra o número de trabalhadores em cada setor, dividido por departamento, igual a gente quer. Em qualquer esfera, número de trabalhadores, número de empresas, estatais e etc. Em todos esses casos, o Estado reduziu e a situação do Brasil, no entanto, a gente pode ver que é muito mais um desmantelamento estrutural profundo. Então, por que não melhorou a situação do Brasil, já que o Estado vem reduzindo há mais de 30 anos? Bom, primeiramente, deixar claro aqui, né? Quando a pessoa foge da pergunta, é bom deixar claro, ele não respondeu aqui os meus questionamentos, ele deu uma relativizada ali, não era bem o período da Revolução, mas Trotsky fez parte, Trotsky ignorou essas mortes. Boa parte das mortes ali ocorreram por fome, por quê? Porque houve confisco de propriedades e as pessoas que assumiram aquelas propriedades para, teoricamente, redistribuir não tinham condição de manter os mesmos níveis de produtividade, então você teve uma fome generalizada na União Soviética, consequências da Revolução e do modelo que ele defende aqui de política, que historicamente nunca deu certo, mas eles insistem em continuar apostando nessas mentiras, né? Então, Trotsky não era nenhum anjinho, quem passa pano para Trotsky tá passando pano para quem esteve ao lado de genocídios, e é importante deixar claro que quando ele faz essa pergunta sobre o esvaziamento do Estado no Brasil que gerou pobreza, ele está vivendo em outra realidade, em um mundo que não é o mundo em que vivemos, um país que cobra 50% de impostos, em hipótese alguma, é um país que reduziu o tamanho do Estado, um país que tem mais funcionários públicos, um país em que você tem mais a distribuição reversa de renda, você tem mais dinheiro sendo tirado dos trabalhadores e destinado para grandes monopólios que são amigos do rei. Esse modelo não é o modelo de livre mercado sustentado pelos autores. Então, quando você fala de livre mercado, você tem que ir para os autores. E nenhum autor defende esse modelo. Nenhum autor defende esse tipo de intervenção como algo que deva ser a prática dentro de um livre mercado. Então, o quadro que é pintado aqui pelo meu adversário é um quadro que é inverídico. Você sabe, você, assim como eu tenho empresa. Trabalho, tenho que pagar imposto. E eu sei o quanto de Estado eu tenho presente. Você vender meia dúzia de empresas não significa uma redução do Estado. Se você teve aumento de imposto, aumento de fundo público e aumento de estrutura. Você teve aumento de estrutura, não teve aumento de imposto? Sim. As pessoas pagavam o mesmo imposto há 20 anos atrás? Não, elas pagam mais. Então o Estado cresceu. A dívida aumentou, não aumentou? Então o Estado cresceu. Não é só empresa, não. Não adianta nada você ter empresa e você ter intervenção. Adianta você ter empresa e ter intervenção? Não adianta. A intervenção continua a mesma, as burocracias continuam as mesmas, os impostos aumentaram e ainda assim, ainda que nós usássemos esses argumentos, tirando os períodos dos governos petistas que fizeram o país cair em declínio, que eu tenho certeza que no segundo turno você votou neles, tirando esses períodos, o Brasil de hoje, obviamente, ele é melhor do que o Brasil, economicamente, dos anos 50, dos anos 60, e eu tenho certeza que você não vai discordar de mim. Então, mesmo considerando a falácia trazida por você aqui, não é bem verdade tudo o que você disse. Você tinha mais analfabetos, mais pessoas em situação de vulnerabilidade, e hoje você tem um sistema, você tem um SUS, por exemplo, sistema público de saúde. Inclusive eu uso o SUS ainda porque ainda não tem um convênio. E esse sistema, ele tá aí. A nossa saúde é melhor? É um sistema estatal. A nossa saúde é melhor do que os outros países? Quando você coloca o número frente a frente, sempre usa um exemplo dos Estados Unidos. Mas quando você coloca os dados, você vê que a saúde nos Estados Unidos é melhor que aqui. O convênio lá não é caro. Eu tenho parentes conhecidos que moram lá. O convênio lá não é caro, as pessoas conseguem ter acesso a uma saúde melhor que aqui, e quando você trata os números, os dados friamente, você vê que a saúde lá é melhor que aqui. E olha que nem é um sistema de livre mercado
como deveria ser. A concorrência não é totalmente livre. Existem, sim, uma intervenção muito forte do Estado nesse setor lá dentro. E ainda assim, eles conseguem ter uma saúde melhor que a nossa. Então, isso mostra, isso evidencia que a gestão do Estado, ela quase sempre será estabanada. É o que o Milton Friedman vai tratar quando ele vai falar sobre o funcionamento das empresas estatais ou das gestões estatais. A gestão estatal, ela nunca vai ter a preocupação com o custo, porque ela não vai ter a preocupação com isso. Porque o dinheiro de quem gere o recurso público não é dele. Então não é ele, ele tá administrando o dinheiro que não é dele. Então não tem preocupação com quanto ele vai gastar. Então ele sempre vai gastar mais do que deve e nunca vai ter a preocupação necessária com a qualidade. Porque o serviço não é pra ele. O político que custeia o SUS, que administra o SUS, ele não usa o SUS. Então a gestão não é feita pensando na qualidade. Isso sem contar outros problemas, que são a corrupção, a desconfiança na maldade humana. Pra você acreditar em um sistema centralizado no Estado, que ele vai dizer que o propósito do comunismo não é o Estado. Não, mas é uma necessidade você ter um Estado, que é a ditadura do proletariado, de transição. E essa necessidade em si implica em problemas, porque você tem que contar que o ser humano é bonzinho. Que o ser humano, quando ele acumular poder pra fazer a redistribuição, ele realmente vai ser bonzinho e vai trabalhar da melhor forma possível pra estabelecer um novo sistema. Não é o que aconteceu. Todas as tentativas socialistas fracassaram. Então, se tivesse realmente alguma possibilidade disso acontecer, isso teria já acontecido, porque tentativas foram várias e nunca aconteceu. Então, quando ele fala, o marxismo parte de uma análise da realidade e não propõe nada pro futuro, propõe sim. Propõe a destruição do capitalismo. Isso é propor algo pro futuro. E o pior, não estabelece como vai funcionar o mundo depois dessa queda do capitalismo. Só que vocês estão trazendo um modelo novo. Então vocês têm o ônus da prova. Vocês deveriam explicar como as coisas vão funcionar. E não explicam. Não explicam por quê? Porque não sabem. Porque vocês têm uma utopia de um mundo sem capitalismo, mas vocês não conseguem desenhar muito bem como isso vai funcionar. Vocês não conseguem muito bem lidar com os problemas. É óbvio que vai ter defeitos que você pode apontar no capitalismo moderno, e a maior parte desses defeitos, eles vão estar associados à relação entre o mercado e o Estado. Então o agente corruptor é o Estado. É óbvio que você vai ter esses problemas. Só que nenhum desses problemas chega perto dos 100 milhões que o comunismo matou ao redor do mundo. Para quem não usava o livro negro, 100 milhões voltou, né? Mas, primeiro, a pergunta de fato não foi respondida. A pergunta foi, eu mostrei aqui com dados, você pode pegar pela raiz, você vai ver, setor público despencou em todos os lugares, os gastos públicos, só pegar os gastos com o pessoal, amplamente conhecido, mais da metade caiu. Número de empresas públicas, 4 mil estatais a menos, e número de trabalhadores nessas estatais passou pela metade, e mesmo nessa metade, a maioria são empresas que abriram capital. As grandes são empresas que abriram capital, como as fornecedoras de luz, como a CEMIG em Minas, que continuam sendo estatais, mas com capital aberto, a maioria das ações privadas. Mas o Lucas colocou um negócio interessante, que é a carga tributária. Essa realmente não caiu. A carga tributária brasileira, que está abaixo da média mundial, não é 50%, como ele falou, ela oscila entre 32% e 33%, a média mundial mais ou menos 34%, mas ela deu vários saltos. Esse dado aqui dos impostos, série estatística do IPEA, vou pedir para colocar nas minhas redes sociais também. Primeiro grande salto foi na ditadura militar, que saiu do patamar de 15% para 25%. E o segundo no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi do patamar aí de 25% para 32%. E desde então ela se mantém, incluindo no governo Bolsonaro, que teve o recorde histórico da carga tributária no Brasil no ano de 21, que foi 33,9%. Então, a maior carga tributária percentual do PIB da história do Brasil foi 33,9% dos impostos do percentual do PIB em 2021 dentro do governo Bolsonaro. E por que essa contradição? Cai o número de servidores públicos, cai o número de gastos do Estado, como a gente viu, de 54% para 22%, e ainda assim a carga tributária cresce. Porque, evidentemente, o Estado vai socorrer o capital por um mecanismo, pelo que o Lucas falou, eu acho que ele deve defender a suspensão do pagamento, que é um mecanismo da dívida, o qual gira metade do orçamento entre arrecadação e despesas do Estado e assistências diretas à iniciativa privada por meio de medidas como terceirização, compra de serviços, dentre várias outras, que foi, aliás, mantida em todos os últimos governos, do PSDB ao PT, passando pelo Bolsonaro, todo esse mecanismo se manteve. Então, qualquer conversa de reduzir a tributação no Brasil nos últimos governos, A, B, C ou D, é mentira, porque cortou A, B, C ou D e fez crescer de maneiras que o percentual se manteve no mesmo patamar, sendo o Bolsonaro campeão. Então, realmente, eu estou definitivamente a favor de que todas as regalias que as grandes empresas têm por meio do Estado, a começar pela dívida pública, seja retirada. E principalmente porque a dívida pública é ainda mais cruel e mostra como que o liberalismo é algo que não funciona em lugar algum. Que as empresas não tendo mais como crescer, e elas não têm mais como crescer porque o salário é uma miséria, porque o emprego, o exército industrial de reserva, informalidade, sem emprego é gigantesca. Essas empresas vão vender os seus produtos para essas pessoas, na sua enorme maioria. Então elas não tendo mais para onde crescer, onde é que essas empresas colocam o capital dela para gerar um jurozinho?
no Estado. Então o Brasil tem hoje de 6 a 7 trilhões de reais em títulos da dívida interna. A sua quase totalidade, eu sei que eu e você podemos ter um título da dívida interna, mas isso é um percentual irrisório desse montante total. São grandes empresas que não tem mais como investir e não tem como mais investir pelos limites que o próprio modelo capitalista e liberal, mais ainda, coloca ao restringir a capacidade de consumo das pessoas, que é quem vai comprar os produtos dela no final das contas. Então, ao fazer isso, onde é que vai esse capital excedente, que se acumula e não tem como mais ampliar o processo produtivo? Produzimos 2 milhões de carros no Brasil em 2000, mesmo tanto hoje. 20 anos sem expandir o setor automobilístico. Até deu uma expansãozinha uns anos aí, caiu de novo, porque as pessoas não têm como comprar. Onde é que eu coloco? Título da dívida pública. Então, nós que pagamos os impostos, porque o imposto no Brasil é sobre o consumo, esse imposto depois vai para pagar o lucro das grandes empresas que não podem crescer pelos limites que elas mesmas colocaram.